aqui no telão pra gente. Assunto do dia, né, Igor? O que você traz pra gente aí de Brasília? O que foi revelado aí nesse processo? O assunto continua rendendo bastante, né, Rose? Boa noite a você, também ao Alex, ao Dante, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. É isso mesmo, a juíza federal Gabriela Hart quebrou o sigilo de 4 documentos, 4 processos que investigam os 9 criminosos que foram presos na operação de ontem da Polícia Federal. Esses documentos revelam o planejamento desses ataques contra várias autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro e a esposa dele, a deputada federal Sérgio Moro. A nossa equipe teve acesso a esses documentos, a qual a juíza retirou o sigilo. Vamos colocar no ar. A primeira imagem que vocês vão ver são conversas desses traficantes, conversas via WhatsApp. Nas imagens, a gente vê que esses criminosos utilizavam códigos para despistar a polícia. Por exemplo, eles não falavam o nome Sérgio Moro. Para se referir ao senador da República, eles usavam a palavra Tóquio. A palavra sequestro também era evitada. No lugar, eles usavam a palavra Flamengo. E ação ou ação criminosa, eles falavam a palavra Fluminense. Tudo isso para despistar as investigações da Agência Brasileira de Inteligência ou da inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Esses documentos ainda revelam que esses criminosos estavam em posse de arma de grosso calibre. Inclusive, a gente tem imagens do armamento pesado que era utilizado por esses membros da facção criminosa. As investigações também apontam que um dos suspeitos foi até a zona eleitoral do senador Sérgio Moro em outubro do ano passado, justamente para monitorar os passos do parlamentar. Ele ainda detalhou a zona eleitoral, também detalhou que o prédio constava guarita e câmeras de segurança. Também falou por onde, possivelmente, o senador Sérgio Moro entraria para votar. Isso foi na época das eleições de outubro do ano passado. Era essa época, de acordo com as investigações da Polícia Federal, que os traficantes planejavam sequestrar Sérgio Moro, a esposa dele e os filhos do casal. Os documentos ainda mostram fotos dos traficantes em festas. As investigações também apontam que esses criminosos investiram cerca de 3 milhões de reais para planejar os ataques, sequestro, extorsão e até mesmo homicídio. Todas essas pessoas seriam colocadas em um cativeiro numa casa da zona leste do estado, da capital de São Paulo, na zona leste paulista. Claro que esse assunto foi retirado do sigilo a mando da juíza Gabriela Hart, depois de uma polêmica envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula, durante viagem ao Rio de Janeiro, disse que não queria opinar para não atacar ninguém, mas disse isso levantando a hipótese de que Sérgio Moro poderia facilmente armar tudo isso para conseguir capital político. A frase repercutiu negativamente aqui no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula nesse sentido. Porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter prova. É isso. Mas também o Moro não é a minha preocupação. A minha preocupação é 215 milhões de brasileiros que estão esperando que a gente possa melhorar a vida deles. Claro que essa fala do presidente Lula, bastante polêmica, inclusive repercutiu negativamente, e o senador Sérgio Moro respondeu à altura. Ele pediu respeito ao presidente Lula, respeito à família dele e à Polícia Federal. Sérgio Moro já está no estado, no Paraná, mas gravou um vídeo atacando o presidente Lula, respondendo à altura essa afirmação do presidente Lula. Vamos ouvir. Fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir
que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. A primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Está aí a indignação do senador Sérgio Moro depois das falas do presidente Lula em um evento no Rio de Janeiro. A gente precisa contextualizar os bastidores políticos. Sérgio Moro atualmente é senador da República, mas foi ex-ministro, foi ministro da Justiça durante a gestão de Jair Bolsonaro. Lá ele apresentou um pacote contra o crime organizado e esse sequestro seria uma retaliação por causa disso. Antes de ser ministro da Justiça, Sérgio Moro era o juiz federal que condenou o presidente Lula nas investigações do âmbito da Lava Jato. E por isso ele se transformou praticamente no inimigo político de Lula atualmente, tal qual o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem é a juíza Gabriela Hart? Ela substituiu Moro quando ele foi escolhido por Bolsonaro para ser o ministro da Justiça. Inclusive, a própria juíza Gabriela Hart foi quem condenou o presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão no âmbito da Lava Jato. Ela tirou o sigilo desses 4 documentos logo depois do presidente Lula acusar Sérgio Moro de ter armado tudo isso. Volto com vocês aí no estúdio.